Bom, seguindo no módulo 6 do processo de fiscalização, agora a gente vai ver os aspectos relevantes do sistema de esgotamento sanitário em campo. Primeiramente, me apresentando, sou Demétrios Jung Gonzalez e hoje estou como diretor-geral na AGESAN, que é uma agência reguladora de saneamento no estado do Rio Grande do Sul. Seguindo numa linha da própria fiscalização, né, que está lá prevista no nosso manual de fiscalização, e aí trazendo um pouquinho desse manual de fiscalização, que vale tanto para o abastecimento de água como para esgotamento sanitário, a demanda na fiscalização, ela surge de diversas maneiras. Ela surge tanto a demanda da própria agência, de acompanhar anualmente cada uma das situações, como, eventualmente, incidentes, reclamações, denúncias, mídias, e este cronograma, que é o cronograma da agência. Essas reclamações, denúncias, mídias, elas quase sempre estão baseadas, inclusive, em questões de ouvidoria. Né? No momento que ataca a ouvidoria começa a ter os seus telefones, e-mail, tudo por uma situação de falta de água, principalmente em municípios maiores, acaba vindo junto a imprensa, né? E essa imprensa, e inclusive o próprio Ministério Público, acabam trazendo a demanda da regulação. E a demanda da regulação, ela começa, primeiro, fazendo uma análise se há pertinência nessa denúncia, nessa reclamação, nessa mídia, e a AGESAN está implantando também o programa de compliance, né? Então também provavelmente vão ter denúncias de outra ordem a partir de agora. Se houver pertinência, esse processo é encaminhado para o setor de fiscalização, que vai diretamente para o diretor de regulação para fazer a fiscalização regular ou sob demanda, conforme a organização da própria entrada da demanda. Né? Se for uma entrada da demanda tranquila, dentro da linha da fiscalização programada, ela vai na fiscalização regular. Se for uma entrada por reclamação, denúncia, mídia ou incidente, ela vai na fiscalização sob demanda. Se não for pertinente, e há diversos casos de não pertinência, principalmente às vezes brigas entre vizinhos, se não houver essa pertinência, o processo já é totalmente indeferido e é encaminhado ao solicitante, né, uma manifestação. No caso da ouvidoria, essa manifestação ela vai tanto por e-mail ou por telefone e se arquiva esse processo. Quase sempre toda essa demanda vindo de uma reclamação, denúncia ou de mídia, ela é sim fiscalizada. Né? Mesmo a gente achando que não é pertinente, que não é bem assim a situação, a gente acaba fazendo a fiscalização, porque é fundamental, nem que a gente vá em campo, olhe e diga, realmente essa fiscalização não está pertinente. No caso aqui, por que eu trago essa questão da fiscalização dentro dos aspectos relevantes de esgoto? Quase sempre a parte de denúncias, reclamações e mídias se dão por extravasamento de esgoto. Quase sempre é um extravasamento de esgoto numa esquina, é um extravasamento de esgoto num arroio, num córrego, é um extravasamento de esgoto na própria estação de tratamento de esgoto. Então, a parte maior de denúncia, ela vem focada justamente no esgoto. Dentro desse rol de informações, né, do próprio manual de fiscalização, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer uma fiscalização, e seja tanto a fiscalização sob demanda como a fiscalização programada, é avisar ao município. Né? Então, há um próprio anexo dentro da resolução, e o anexo da resolução, que é um modelo padrão, a gente avisa ao município que estaremos em tal data, em tal hora, fazendo tal serviço, né? Seja uma fiscalização programada ou uma fiscalização sob demanda.
Essa fiscalização sob demanda, ela nem sempre precisa desse aviso prévio, né, ao prestador de serviço, porque às vezes é uma denúncia, se é uma denúncia, eu não posso, houve hoje a denúncia, daqui 30 dias eu vou ir lá ver a situação. Não adianta, já vai ter passado todo o problema. Então, quando há uma denúncia, e principalmente esses casos pontuais, vamos diretamente ao município, fazemos e às vezes nem avisamos o município e nem o prestador. Agora, quando é uma fiscalização programada, há um aviso prévio de 30 dias, tanto para o titular como para o prestador, em que a gente organiza essa fiscalização. Vai ser em tal data, às vezes tem que mudar em virtude de férias do gestor, do município, em virtude de férias do químico responsável, o que quer que seja. Então, é uma forma de organização, né, seja tanto do nosso calendário, como uma organização do próprio prestador para estar disponível naquele dia. Nesse momento de entrega do ofício de fiscalização, começa a correr aquele prazo do anexo 2 que a gente comentou no módulo anterior, né? Aquele prazo de envio de documentos em que esses documentos estejam previamente na agência, até para a gente poder organizar quantos dias vai ser a fiscalização, dependendo do tamanho do município, do porte do município, do número de estruturas, vai ser 1, 2, 3, 4 dias. Tem agências reguladoras que trabalham uma semana de fiscalização. Na GESAN, a gente tenta, e pelo menos o maior município que nós temos, que é um município de 600 mil habitantes em torno, a fiscalização ela tem que se condensar no máximo em 3 dias. Por que isto? Primeiro, porque nós temos fiscalizações de diversos tipos, né, seja a fiscalização programada, as de pressões de inverno, as de pressões de verão e as próprias sob demanda. E segundo, porque a gente precisa otimizar, somos um órgão público e órgãos públicos precisam ter otimização de equipe, né, e otimização de custos. Então, vamos lá, tem que ir, tem que fazer, se faz todo o cronograma e o planejamento de fiscalização para que seja em 3 dias. A média de dias das nossas fiscalizações é 2 dias em municípios médios e 1 dia em municípios pequenos. Ainda nesse ato de fiscalização, o titular sempre é convidado a participar. E quase sempre ele participa, não o prefeito especialmente, mas algum dos técnicos, algum secretário participa. E dentre as informações que são observadas em campo, assim como ocorre no abastecimento de água, há um checklist da fiscalização de esgoto. E esse checklist da fiscalização de esgoto, ele se aplica tanto a questões que sejam do prestador de serviço exemplificando, como questões que sejam do próprio titular. A gente tem ainda no Rio Grande do Sul, e no Brasil acontece muito disso, de ter um prestador de serviço, seja um prestador de serviço, uma autarquia municipal ou uma concessionária estadual, que prestam serviços em áreas urbanas. Enquanto as questões rurais acabam ficando com a Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, um poço que é cuidado pelo Vigiágua, um outro pela Secretaria de Saúde. Então, toda a estrutura que é acompanhada em esgotamento sanitário, ela não se restringe somente ao prestador de serviço oficial, né, aquele prestador que está contratualizado, como a concessionária estadual, como a autarquia municipal, mas sim a todas as estruturas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário que tem naquele município, tanto em zona urbana como em zona rural. A questão da zona rural ainda é muito incipiente, a própria fiscalização, até porque quase sempre ela é constituída de sistemas individuais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mas há uma preocupação da agência, e deve haver essa preocupação em âmbito nacional, do regulador também estar cuidando isso nas zonas rurais. Então, dentro da linha do checklist do esgotamento sanitário, a gente faz a linha inversa. Assim como lá na água, começamos na captação, vamos para a estação de elevatória, vamos para a estação de tratamento de água, para os reservatórios e para a própria rede de distribuição. No esgotamento sanitário, a gente faz ao contrário. Primeiro, a gente pega a estação de bombeamento de esgoto, a estação de tratamento de esgoto e as redes para largar esses efluentes nos arroios ou nas bacias de infiltração, que também é uma situação que a gente tem aqui bem comum no Rio Grande do Sul.
Então, em relação à estação de bombeamento de esgoto, vai ser lá analisado, e daí segue a mesma metodologia de água, cada uma das estruturas, e um exemplo, temos municípios com 50, 60 estações de bombeamento de esgoto. Né? Municípios geralmente planos têm uma quantidade muito maior de estação de bombeamento de esgoto, porque por gravidade não é possível. Então se vai nas 50, 60 estações de bombeamento de esgoto, e nas 50 ou 60 estações de bombeamento de esgoto é avaliado cada um desses 8 itens. Se há placa de identificação, se está cercada, se tem bomba reserva, se tem vazamento, se a drenagem está adequada, se os equipamentos estão com a manutenção mecânica ou elétrica adequadas, se a área operacional está com estruturas dentro de condições seguras, se o local está em bom estado de limpeza, conservação e organização. Em cada uma das estruturas vai se avaliar e vai se marcar ali o xizinho no se está conforme ou se não está conforme, vai fazer uma observação e tudo isto vai compor com registros fotográficos, todos com GPS, com coordenadas, com registros fotográficos, tudo isso vai acabar compondo o relatório técnico de fiscalização. É um trabalho extremamente longo, é um trabalho complexo, né? Não é simplesmente sair entrando, chegando e saindo de uma estação de bombeamento, mas o checklist ele tem uma função assim de ajudar, né? Colaborar para que isso ocorra de uma maneira muito mais rápida e muito mais eficaz. Obviamente, os nossos fiscais, como já estão há mais tempo fazendo esse checklist, eles já conhecem, né? Já tem uma metodologia. E quando eu citei da questão de 2 dias, 3 dias, é 2 dias ou 3 dias de fiscalização, tanto de água como de esgotamento sanitário. Nesses 2 dias tem que se olhar todas as estruturas de água, e nesses 2 dias tem que se olhar todas as estruturas, todas as estruturas de esgotamento sanitário. Seguindo o checklist em relação ao esgotamento sanitário, a gente também vai fazer tudo isso na estação de tratamento de esgoto. Seja essa estação de tratamento de esgoto 1, 2, 3, o modelo que for, a tecnologia que for, o sistema que for, primária, secundária, terciária, não importa, vai ser feito um checklist em cada uma das estações de tratamento de esgoto. E esse checklist vai acompanhar todo aquele passo inicial de licenciamento, placa, cercamento, placa da própria FEPAM, que é o nosso órgão ambiental, se a ET está operando dentro da capacidade de vazão projetada. Quase sempre as do Rio Grande do Sul estão trabalhando menos do que a vazão projetada, porque tem menos redes, então o esgotamento sanitário do Rio Grande do Sul é muito ruim, então, de fato, elas sempre poderiam estar operando com mais efluente. Se os odores estão adequados para a localidade, isso é muito importante, porque a gente recebe muitas denúncias na ouvidoria a respeito de odores e muitas denúncias também a respeito de roedores, ratos, toda essa situação no entorno das estações de tratamento de esgoto, principalmente aquelas estações que estão dentro das cidades, né? Tem algumas que estão mais afastadas, principalmente as lagoas, mas tem umas que estão inseridas no núcleo urbano da cidade. Se há cortina vegetal, né, e se ela está adequada, se a destinação do lodo da ET também está adequada, se há tratamento do lodo, isso também é cuidado nas estações de tratamento de água, se há tratamento do lodo, ou se o lodo da ETA acaba sendo enviado para a ET, ou acaba sendo enviado para um aterro sanitário, todo esse cuidado também com o lodo, se o laboratório e os equipamentos apresentam bom estado de conservação. Aqui a gente também tem os laboratórios, quase sempre o laboratório que cuida de água não é o laboratório que cuida de esgoto, então cada um dos laboratórios vai ser também fiscalizado e avaliado conforme as suas conformidades. Ainda seguindo na linha da calibração e dos registros de calibração dos equipamentos dos laboratórios, assim como acontece na estação de tratamento de água, se os produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade, pode parecer, mas isso é normal, todos vão estar dentro do prazo de validade. Não, geralmente há muitos produtos químicos fora do prazo de validade. Se existe chuveiro de emergência, se os registros, né, e o que é muito fundamental nessa própria fiscalização dentro dos laboratórios.
são os registros, né? Aconteceu uma falha mecânica, aconteceu algum problema, isso tudo tem que estar registrado, né? Falhas são possíveis, é fácil de ocorrer, mas precisa estar registrado. Então, se há os registros de falhas da ET, se a ET está isenta de obstrução, extravasamento nas redes, né, principalmente aquelas redes de chegada da própria estação de bombeamento de esgoto, os equipamentos adequados, se as áreas estão dentro de condições de segurança operacional, e a questão de limpeza, conservação e organização. E além dessas questões do checklist que são apontadas, também tem que se acompanhar todos os programas de monitoramento e todos os programas que a gente também solicita ao prestador de serviço, tais como programa de incentivo a ligações de novos usuários, né, principalmente agora com a modificação da lei, isso cabe muito ao regulador controlar essas ligações de novos usuários. A gente tem aqui a cobrança da disponibilidade de esgoto, junto um acordo com o Ministério Público e com a própria Secretaria de Estado. Então, há essa necessidade de ligação de novos usuários, combate a lançamentos clandestinos na rede, atendimento de emergências, há uma modificação, uma solicitação aos prestadores de serviço para que a gente tenha mais planos de emergência e contingência e que esses planos sejam mais efetivos, né, menos genéricos e mais adequados a cada situação. Programa de monitoramento de qualidade de vazões de entrada e saída da ET, programa de eficiência energética, que é o novo programa que está em implantação na agência, assim como o de redução de perdas, agora o de eficiência energética, tanto em água como de esgoto, monitoramento das vazões de lançamento, monitoramento das vazões do corpo receptor, monitoramento de qualidade do corpo receptor e monitoramento do sistema de disposição final do lodo da ET. E ainda, né, cabe ressaltar que aqui a gente está falando das ETs mais convencionais, as ETs que a gente conhece e tem na memória isso de uma forma muito mais clara, mas que nós, como agência reguladora, e inclusive é uma proposição, né, dentro do âmbito nacional, também fiscalizamos os tanques sépticos coletivos, né? O que é o tanque séptico coletivo? É aquela fossa que atende não somente a uma habitação, mas que atende a 200, 300 habitações, uma grande fossa, e que essa grande fossa, com filtro e todo o sistema individual, mas coletivo, acaba sendo necessariamente operada por alguém. E ela tem que ser limpa, ela tem que ser mantida em condições para justamente aquele efluente, ao ser largado em algum córrego d'água ou algum arroio, a gente consiga ter certeza de que há um pré-tratamento adequado. Né? Se ela está transbordando, se ela está extravasando, tudo isso precisa também ser cuidado, e aqui no Rio Grande do Sul a gente já vem fazendo isso, inclusive com um programa dentro dos próprios prestadores de serviço de operacionalização e cobrança desse tratamento de água, de esgoto. Então, obrigado, ficam meus contatos, até o próximo.